E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Durante anos, um dos criminosos mais temidos do país enganou a todos. Como ele fez isso? Vamos conhecer esse caso? Vem comigo! Eu preciso que você me liberte, Ted. O que aconteceu com a cabeça dela? Serrote. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burton, Vermont. Durante os primeiros anos de sua vida, sua estrutura familiar foi marcada por situações complicadas. Posteriormente, sua mãe, Luz, mudou-se para o estado de Washington e se casou com John Band. Ted adotaria o sobrenome do padrasto. Na juventude, Band passou pela universidade e demonstrou interesse por política e psicologia. Para quem o conhecia superficialmente, dificilmente havia alguma coisa que anunciasse aquilo que aconteceria posteriormente. Essa é justamente uma das características que tornaram seu caso tão conhecido. Band não precisava parecer ameaçador. Em diversas situações, fazia exatamente o contrário. Ele podia parecer vulnerável. Testemunhos posteriores indicariam que um homem teria sido visto usando jiboia, gesso ou simulando alguma limitação física enquanto solicitava ajuda a mulheres. Era uma estratégia simples. A vítima não enxergava alguém oferecendo perigo, enxergava alguém precisando de ajuda. E quando percebia a verdadeira situação, poderia ser tarde demais. No início de 1974, mulheres jovens começaram a desaparecer no estado de Washington. Entre os casos associados posteriormente à Band estavam estudantes universitárias. Os desaparecimentos chamavam a atenção porque algumas vítimas simplesmente pareciam desaparecer de suas rotinas. Então, ocorreu um episódio particularmente importante. Em julho de 1974, no Lake Cement State Park, próximo a Seattle, duas jovens desapareceram no mesmo dia. Testemunhas lembravam de um homem que havia abordado mulheres no parque. Ele teria pedido ajuda para carregar um veleiro. Algumas testemunhas recordaram, inclusive, o primeiro nome utilizado por ele, Ted. A polícia começou a produzir um retrato falado. O Volkswagen Fusca também apareceu nas descrições. A investigação começa finalmente a ganhar características mais concretas. Então, aconteceu algo surpreendente. Pessoas próximas ao próprio Band chegaram a considerar que ele poderia se parecer com o suspeito procurado. Seu nome foi informado às autoridades, mas havia inúmeros suspeitos. E Ted Bundy, naquele momento, simplesmente não parecia ser a prioridade óbvia. Enquanto isso, os crimes continuavam. For me to believe that what I did is newsworthy, and my part in the campaign was so insignificant, I'm embarrassed that I should be getting this publicity from it. Really embarrassed. He affected humility out of it, that he was just another little cog, but he in fact loved to be in the center of attention. Ted had aspirations to be affluent and recognized and looked up to. But I did meet his girlfriend from California. She's a very classy person. Band deixou Washington e foi para Utah, mas os desaparecimentos não ficaram para trás. Casos semelhantes começaram a surgir em outros locais do oeste americano. Utah, Colorado, Idaho, o padrão parecia viajar. Uma das vítimas que se tornaria fundamental para a investigação, entretanto, conseguiu sobreviver. Em novembro de 1974,
Carol da Rocha, estava em um shopping em Utah quando foi abordada por um homem. Ele alegou ser policial. Segundo o relato dela, afirmou que alguém havia tentado arrombar seu carro. Ela o acompanhou, mas percebeu que havia algo errado. O homem tentou contê-la. Carol reagiu e conseguiu escapar. Ela sobreviveria para contar exatamente o que havia acontecido. Essa sobrevivente se tornaria uma peça fundamental para a queda de Bundy. Why did you decide to defend yourself? I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a partner. Obviously, I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility? You get fresh air, sun, you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library. That's my fresh air. For somebody who believes in so innocent, why is there no emotion? People say, Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in there. I showed emotion. You know what people say? See, you really can't get violent and angry. There's no right way for me to act. Sure I'm mad. I'm showing emotion on you now because inside I'm mad. But I've kept it together because there's no point in destroying myself. I have got to keep myself together. I have got to stay calm. I've got to keep my presence of mind because as long as I do that, I'm going to beat these people. And that's the way I feel. Bundy claimed the authorities were focusing on him rather than chasing the real killer. I'll tell you, as long as they attempt to keep their heads in the sand about me, there's going to be people turning up in canyons and there are going to be people being shot in Salt Lake City because the police there aren't willing to accept what I think they know, and they know that I didn't do these things. Agosto de 1975. Um policial em Utah percebe um Voyage circulando de maneira suspeita durante a madrugada. O motorista tenta fugir, depois é parado. Era Ted Bundy. Dentro do veículo, policiais encontraram objetos que levantaram suspeitas. As autoridades começaram a investigar aquele homem com maior atenção. Carol da Rocha posteriormente o identificou. Em 1976, Bundy foi condenado pelo sequestro dela, mas aquilo estava longe de representar o fim da investigação. As autoridades também relacionavam Bundy ao desaparecimento e assassinato de outras mulheres. No Colorado, ele seria acusado pelo assassinato de Karen Campbell, uma jovem enfermeira que desapareceu em 1975 durante uma viagem. Bundy seria transferido para enfrentar o processo. Foi então que demonstrou outra característica que surpreenderia as autoridades: sua capacidade de fugir. Em junho de 1977, Bundy estava em Aspen, Colorado. Por possuir conhecimentos jurídicos e participar ativamente da própria defesa, recebeu acesso a uma biblioteca do tribunal durante procedimentos relacionados ao processo. Em determinado momento, ficou sem algemas. Bundy aproveitou a oportunidade, saltou de uma janela do prédio e desapareceu. Começou uma enorme operação de busca. Durante dias, ele permaneceu escondido na região montanhosa. Sem estrutura adequada para permanecer fugitivo por muito tempo, acabou retornando para áreas habitadas. Poucos dias depois, foi recapturado. A polícia havia recuperado um dos criminosos mais perigosos do país. Seria razoável imaginar que, depois disso, a segurança em torno dele seria praticamente impossível de romper. Mas, aproximadamente 6 meses depois, Bundy escaparia novamente e dessa vez, as consequências seriam muito mais graves. Step out, Mr. Bundy. What do we have here, Ken? Let's see. Oh, it's the indictment, all right. Why don't you read it to me? You're up for election, aren't you? Mr. Bundy got it, didn't you? Mr. Bundy? You told me that you were going to get me. You said he was going to get me. Okay, you've got the indictment. It's all you're going to get. Let's read it. Let's go. Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary, 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. Design or intent to effect the death of said Lisa Levy. My chance to talk to the press. Contrary to section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand jurors being present. Enquanto estava preso em Greenwood Springs, Colorado, Bundy começou a perder peso deliberadamente. Acima de sua cela existia uma abertura que dava acesso a áreas internas da estrutura. Na noite de 30 de dezembro de 1977, Bundy colocou seu plano em prática. Conseguiu passar pela abertura, movimentou-se pelo interior do prédio e saiu da prisão. Quando perceberam sua ausência,
ele já tinha conquistado uma vantagem preciosa: tempo. Bundy deixou o Colorado, passou por diferentes lugares e finalmente chegou à Flórida. Ali, passou a utilizar uma identidade falsa. Ele estava longe das autoridades que o conheciam, sem redes sociais, sem reconhecimento facial automatizado, sem comunicação instantânea entre todas as forças policiais. Um fugitivo podia atravessar o país e tentar começar outra vida, mas Bundy não estava simplesmente tentando desaparecer. Poucas semanas depois, a violência recomeçou. O Ted Bundy, ele dispensa o advogado, ele começa a se defender, ele faz uma bela defesa e quando o juiz dá o veredito dele, ele fala assim, olha, é uma pena que você se enveredou por outros caminhos, porque eu adoraria ter você nos meus tribunais como advogado. E olha que interessante, tem na minha análise também, uma análise que fez muito sucesso, porque ele era extremamente sedutor e ele está seduzindo o psicólogo, ele escolhe a dedo, que é um psicólogo que era um pastor, menos de 24 horas antes, porque ele quer colocar na cabeça e você vê gradativamente como ele vai pegando a confiança do psicólogo e até chega uma hora que o cara fala Jesus Christ, porque ele coloca na cabeça do pastor que o problema não era ele, era a pornografia. Que a pornografia... Existe muito isso na tese, né? Que ele fez chegar até o ponto que ele chegou. E ele tinha 24 horas ali pro perdão do governador. E esse psicólogo pede o perdão pro governador. E o governador não dá. Madrugada de 15 de janeiro de 1978, Talladega, Flórida. Uma residência da fraternidade feminina de Omega, próxima à Universidade Estadual da Flórida. Enquanto várias estudantes dormiam, um invasor entrou no imóvel. Duas jovens, Margaret Bowman e Lisa Levy, foram assassinadas. Outras duas estudantes ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram. Naquela mesma madrugada, outra jovem foi atacada em uma residência próxima e também sobreviveu. A tranquilidade da região universitária desapareceu. A polícia procurava um homem extremamente perigoso, mas ainda faltava compreender exatamente quem ele era. O fugitivo do Colorado havia chegado à Flórida e ainda faria outra vítima. Em fevereiro de 1978, Kimberly Leach, de apenas 12 anos, desapareceu em Lake City, Flórida. Seu desaparecimento iniciou outra investigação. Posteriormente, Sr. Cole seria encontrado. Bundy seria acusado e posteriormente condenado pelo assassinato da menina. Mas antes que todas essas evidências fossem reunidas, ocorreu uma abordagem policial aparentemente comum. E seria justamente uma ocorrência de trânsito que finalmente encerraria sua fuga. Em 15 de fevereiro de 1978, em Pensacola, Flórida, um policial percebeu um Volkswagen que levantou suspeitas. O veículo havia sido roubado, o motorista foi abordado. Ele tentou resistir, mas acabou preso. Inicialmente, apresentou uma identidade falsa. As autoridades logo descobriram quem realmente tinham diante delas. Era Theodore Robert Bundy, um fugitivo procurado no Colorado, suspeito de crimes em diversos estados. Depois de anos de investigações, desaparecimentos, assassinatos e duas fugas, Ted Bundy estava novamente sob custódia. Dessa vez, não escaparia. Em 1979, Bundy enfrentou julgamento na Flórida pelos assassinatos cometidos na residência de Mogul. O processo ganhou enorme atenção da imprensa. Câmeras acompanharam o julgamento. Milhões de americanos passaram a conhecer o rosto daquele homem. Bundy participou ativamente da própria defesa e transformou diversos momentos do tribunal em espetáculo midiático. Essa exposição ajudaria posteriormente a construir uma imagem pública problemática em torno dele. Durante décadas, filmes, livros e documentários destacariam sua suposta inteligência e seu carisma. Mas existe algo fundamental que não pode ser esquecido. Ted Bundy não era um personagem cinematográfico. Suas vítimas eram pessoas reais. Tinham famílias, planos, estudos, relacionamentos, futuros que foram interrompidos. O julgamento terminou com sua condenação. Bundy recebeu sentença de morte. Posteriormente, também seria condenado pelo assassinato de Kimberly Leach. You feel that everything will turn out all right, that you are innocent. Do you still feel that? Yeah, more than ever. I feel good about it, and yes, I feel that I'm right, and yes, I feel I'm going to make it. No doubt in my mind. Durante anos, Bundy negou grande parte das acusações, mas quando sua execução se aproximou, sua postura mudou. Ele começou a fornecer informações sobre diferentes assassinatos. No final, confessou 30 homicídios cometidos em diferentes estados americanos.
Mas existe uma questão que permanece sem resposta. Foram realmente 30? Investigadores conseguiram a possibilidade de existirem outras vítimas. Bundy havia atravessado diferentes regiões dos Estados Unidos. Alguns períodos de sua vida continuavam difíceis de reconstruir completamente. Ele próprio fez declarações ambíguas sobre a verdadeira dimensão de seus crimes. Por isso, décadas depois, casos não solucionados ocasionalmente ainda despertam comparações com o seu histórico. Entretanto, qualquer associação adicional exige evidências. O número oficialmente confessado permanece em 30. Depois de anos no corredor da morte e sucessivos recursos judiciais, chegou o dia 24 de janeiro de 1989, prisão estadual da Flórida. Do lado de fora, uma multidão aguardava. Dentro da prisão, Ted Bundy caminhava para seus últimos momentos. Aos 42 anos, ele foi executado na cadeira elétrica. A morte de Bundy encerrou sua trajetória judicial, mas não encerrou as perguntas. Quantas vítimas realmente existiram? Quantos desaparecimentos nunca foram relacionados a ele? E como conseguiu permanecer fora do radar por tanto tempo? Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. Let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused. You were not sexually abused. You were not emotionally abused. No way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect. No, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know what happened, and I think this is a message I want to get across. But as a young boy, and I mean a boy of 12 or 13, certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, the local drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, that as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, a more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. A história de Ted Bundy frequentemente é apresentada como a história de um assassino extremamente inteligente. Talvez essa seja uma das interpretações mais perigosas do caso, porque sua trajetória também revela erros policiais, limitações tecnológicas da época, falhas de comunicação entre diferentes estados e oportunidades que ele soube explorar. Bundy não possuía poderes extraordinários. Ele manipulava pessoas, mentia, criava personagens e explorava a confiança. Em determinados momentos, fingia precisar de ajuda. Em outros, utilizava autoridade falsa. E durante anos, a aparência de normalidade funcionou como uma espécie de disfarce. Mas talvez a parte mais importante dessa história não seja o assassino. Está nas vítimas. Margaret, Lisa, Kimber, Carl
e tantas outras mulheres cujas histórias muitas vezes acabaram reduzidas ao nome do homem que as matou. Ted Bundy morreu em 1989. Suas vítimas, entretanto, continuam representando famílias que passaram décadas convivendo com aquilo que aconteceu. E existe uma última reflexão deixada por esse caso. O perigo nem sempre chega anunciando sua presença. Às vezes, ele pede ajuda, sorri, conversa normalmente, parece confiável e espera apenas que alguém abaixe a guarda. Ted Bundy conseguiu esconder sua verdadeira natureza durante anos, até que sobreviventes, investigadores e evidências finalmente começaram a revelar quem realmente estava por trás daquela aparência. E quando a máscara cai, os Estados Unidos descobriram que estavam diante de um dos assassinos em série mais conhecidos de sua história.